possa fortalecer a sua vida nessa manhã. Eu quero convidá-lo então, meu irmão, minha irmã, nesse momento a estarmos orando, iniciando o nosso estudo nessa manhã com a reflexão lá do texto de Romanos capítulo 6. Eu quero convidá-lo a abrir então a sua Bíblia lá, Romanos capítulo de número 6. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do texto. São 23 versículos. Eu convido você a estar lendo conosco nessa manhã todo o capítulo. Mantenha a sua Bíblia aberta. É um tempo de fato de estudo, de observação. Anote, rabisque aquilo que você acha importante. E eu espero que Deus possa nos abençoar nessa manhã, mais uma vez, com o estudo da palavra. Assim diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, todo o capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, o do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça? Não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis como sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Mas naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Que Deus possa, irmãos amados, nos abençoar nesse tempo de estudo da palavra e que sejamos de fato fortalecidos, enriquecidos nele. Amém? Que Deus te abençoe fortemente nessa manhã. Só um minutinho, preciso capturar aqui o nosso estudo. Já chego lá. Ok. Você poderia deixar só uma imagem do estudo. 10 segundos. Então, acho que eu vou tirar. Tira a câmera. Ok, vamos caminhando aqui juntos. Estamos então estudando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 6, versículos 1 a 23. Ficou errado aqui à minha frente, mas o estudo está correto. Vamos lá? No capítulo 5 e 6, eles apresentam o consequente relacionamento das doutrinas da justificação e da santificação. Ou seja, o capítulo 5 e 6, os dois juntos apresentam essas duas matérias tão importantes na construção da nossa salvação, da nossa vida eterna e do nosso relacionamento com Deus. É preciso que sejamos justificados, e isso acontece por um ato exclusivo e único de Deus, e nós vimos isso na semana passada, estudando o capítulo 5. E a santificação é decorrente. A santificação é o processo continuado dessa ação salvadora de Deus na vida do crente. Não existe salvação sem santificação. É o autor aos Hebreus que vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. O Dr. William Hendrickson é um comentarista, exegeta bíblico reformado, e esse nosso irmão vai dizer o seguinte: o Deus que declara justo o pecador, ao mesmo tempo e em estreita conexão com ele, ou seja, com esse pecador, ele derrama o Espírito santificador em seu coração, produzindo santidade. Então a santificação é uma obra do Espírito Santo na vida do crente e ela acontece em decorrência desse processo já iniciado, da plantação da semente, da chamada para a conversão, da conversão efetivada, da justificação autenticada por Deus, garantindo que o sacrifício de Cristo está de fato cobrindo a sua vida. Então a santificação é esse processo que o Espírito Santo de Deus realiza. É esse processo que o Espírito Santo de Deus produz na vida do cristão, onde ele vai transformando gradativamente esse cristão. Obviamente que a santificação ela não é completa nessa vida. A nossa confissão de fé, ela nos dá exatamente esse mesmo parecer, mostrando que a santificação ela nunca será completa nessa vida, dada a nossa fraqueza, dada ainda a nossa carne mortal, a nossa carne pecaminosa. A santificação não se completa no sentido de sermos perfeitos, mas ela avança transformando o cristão dia a dia. Primeiro momento que nós vamos compartilhar aqui da nossa meditação trazida na nossa revista, irmãos, é alguns fatos cruciais. Aliás, são 7 fatos cruciais na vida do cristão em decorrência dessa ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O primeiro fato que nós queremos colocar, ele vai mostrar essa ação de Deus atuando em nós. Alguns argumentos de alguns cristãos da igreja primitiva, lá nos dias de Paulo, precisamente mais na igreja de Roma, e até mesmo alguns argumentos de alguns crentes dos dias de hoje podem ser mais ou menos assim. Se a graça de Deus se manifestou superabundante, onde o pecado se manifestou, quanto mais pecarmos, mais graça de Deus teremos? Essa era a pergunta lá nos dias de Paulo. Já que a graça de Deus manifestou poderosa e transformadora na minha vida, sendo eu um pecador, quanto mais eu pecar, então, mais graça. Quanto mais pecado, mais graça. Olha só
o pensamento errado que muitos cristãos tiveram lá no passado e ainda hoje algumas pessoas pensam dessa maneira. Não importa se eu peque ou não, o importa é que a graça de Deus está acontecendo na minha vida. Então, dessas 7 questões que nós levantamos aqui, a primeira é uma pergunta, trazida justamente aí no versículo 1. Mais uma vez, olhe para o versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É a pergunta que se levantou ali. Crentes lá daquela época podiam estar levantando esse argumento, por isso é que Paulo traz ele à tona, por isso que Paulo traz esse argumento para dar a resposta correta aos cristãos de Roma. Quanto mais pecado, mais graça. Paulo vai responder de maneira bastante enfática essa questão. Em Romanos 3,8, Paulo já combateu, em termos breves, essa distorção da doutrina. Se você voltar a página rapidamente, lá para Romanos 3,8, você vai perceber que Paulo tocou nessa questão quando ele disse: e por que não dizermos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Olha só, a mesma questão, em outras palavras, já tinha sido levantada e elaborada por pessoas, e Paulo dizia que alguns diziam que eles, como cristãos da época, é que diziam isso. Então pode ser que os que assim pensavam estavam sendo sinceros, mas sinceramente errados. Então muitas vezes o entender, o compreender ou o depreender uma doutrina de forma errada, nem sempre ela vem de má fé. Às vezes é falta de compreensão mesmo do texto, falta de entendimento da doutrina na vida daquele que está, quem sabe, iniciando os estudos da palavra, ou mesmo já há muitos anos, mas nunca se aplicaram naquela doutrina em particular. Então podemos sim, sinceramente, mas sinceramente errados. Então é preciso que nós sempre nos voltemos para a palavra de Deus e que as nossas convicções estejam muito garantidas e basiladas na palavra. Então alguns crentes poderiam pensar assim. O monge russo Rasputin foi um homem aí de interessante participação na história da Rússia, no finalizar da história dos czares, um pouquinho antes da Revolução Bolchevista. Se você se lembra da história, esse monge russo Rasputin, ele pregava que quanto mais uma pessoa pecar, mais graça ele receberá. Portanto, peque à vontade. Esse era o ensino e essa era a prática do Rasputin, o monge que acompanhou a família real, a família do último czar lá na Rússia. Essa iniquidade tinha que ser rebatida e foi exatamente isso que Paulo fez então. Ele vai justamente responder essa questão e ele dá uma resposta, e esse é o item número 2 aí dessa primeira parte da nossa lição dessa manhã. Uma resposta de Paulo, olhe então o versículo 2. De modo nenhum, é a resposta de Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então a resposta de Paulo é abrupta, a resposta de Paulo é rápida, a resposta de Paulo, como diz o ditado em nossa pátria, é curta e grossa. Ele não gasta muito tempo, mas ele é seco e contundente. De modo nenhum. Não tem condição, é impossível. Como é que uma pessoa que já morreu para o pecado pode viver para o pecado? Essa é a conclusão que Paulo demonstra. Sendo inadmissível o cristão viver na prática deliberada do pecado, impossível sim, pois como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Essa é a conclusão objetiva, lógica, clara, que o apóstolo Paulo coloca em resposta. Se você já morreu, como é que você pode viver? Essa é a questão que Paulo levanta. Se para o pecado você já está morto, como é que você pode viver para o pecado? Essa é uma conclusão lógica do raciocínio trazido por Paulo. Então Paulo lembra aos seus leitores, irmãos, algo de maravilhoso que acontecera na vida deles. E algo de maravilhoso que já aconteceu na minha e na sua vida. Que algo maravilhoso é esse? Você está morto. Essa é a verdade. Você está morto. Não em delitos e pecados, porque se você de fato já é convertido a Cristo Jesus, essa morte em delitos e pecados, ela já foi superada. Porque estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. É a expressão de Paulo em todo o seu ensino doutrinário, particularmente dessa forma registrado lá em Efésios capítulo 2. Estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida.
nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas estamos mortos. Para quê? Para o pecado. Assim como Cristo morreu, assim nós morremos com ele, diz o apóstolo Paulo. E nós morremos então para o pecado. A conclusão de Paulo na sua resposta é justamente essa. Como é que nós podemos dizer que estamos vivos para pecar se nós já morremos para o pecado? Essa conclusão de Paulo, ela é acertada, ela é lógica, ela é clara. É inadmissível o cristão viver na prática deliberada do pecado, é impossível o cristão viver nessa continuidade pecaminosa, porque ele já morreu para o pecado. Então Paulo vai dizer para nós que já morremos com ele. Olha só, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, nós morremos com Cristo. Se você me permite correr um pouquinho com você, lá em Colossenses capítulo 3, pode fazer isso? Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer exatamente isso ali nesta carta. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha no versículo 3, Colossenses 3:3, porque morrestes. Então esse morrer que Paulo fala aqui é o termos morrido para o pecado. Aquele que está em Cristo, aquele que já foi transformado pela obra de Deus em Cristo, aquele que passou pelo novo nascimento em Cristo, esse está morto. Está vivo para Deus, mas está morto para o pecado. Então morreram para o pecado e, portanto, não poderiam continuar mais pecando. Essa é a nota conclusiva que Paulo traz para nós aqui. Quem já morreu para o pecado, como é que pode pecar? Como é que um morto pode expressar a sua vida? Ele está morto. É isso que Paulo está colocando de maneira muito contundente. Mas é bom que também nós lembremos, meus irmãos, que o nosso velho homem continua aqui em nós. E é por isso que ele vai dizer também lá em Colossenses capítulo 3, agora no versículo 5, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Se o velho homem está querendo levantar, pise na cabeça dele. Se o velho homem está querendo mostrar as unhas, corte as suas unhas. Faça morrer a sua natureza terrena. Como é que o morto poderia continuar pecando? Como é que uma pessoa que já morreu pode continuar fazendo alguma coisa? Essa é a colocação que Paulo traz, e esse é o raciocínio contundente, claro e lógico que Paulo nos apresenta. Mas vamos para o ponto número 3 aqui. Ele traz para nós também uma lembrança. Então você olha aí no versículo 3 e 4 especialmente. Versículo 3 e 4 de Romanos 6, Paulo vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual é a lembrança que Paulo traz para nós aqui? Que nós não apenas morremos, mas que nós também fomos sepultados. Então, como é que um morto e sepultado pode fazer alguma coisa? Essa é a colocação de Paulo de uma forma muito crucial, muito clara. Ser batizado na morte, essa é a expressão que Paulo coloca aí no versículo 3, fomos batizados na sua morte. Essa expressão, ser batizado na sua morte, implica em ser introduzido em uma relação pessoal com o Senhor. Os nossos irmãos imersionistas, entram aqui os nossos irmãos batistas, os irmãos pentecostais de forma generalizada, eles geralmente utilizam-se desse versículo aqui para dizer que quando nós somos batizados, assim como Cristo desceu ao túmulo, nós temos que descer também as águas. E quando Cristo ressuscita, ele sai do túmulo, o cristão também sai das águas.
Na verdade, não é bem essa figura que o texto está querendo nos mostrar, mas está querendo dizer que, assim como Cristo morreu, nós também morremos para o pecado. Assim como Cristo foi sepultado, o nosso velho homem também precisa ser sepultado. Agora, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também temos uma nova vida. Essa é a expressão simples e clara que o texto nos objetiva trazer. Cristo foi batizado. E só para lembrar aí, embora a minha figurinha aqui ilustre isso, mas para lembrar que bem possível seja que Cristo não tenha sido batizado por imersão, por várias questões óbvias adjacentes do texto e da cultura judaica. Os batismos dos judeus eram por aspersão. Você vai encontrar isso de forma muito ampla. Eu derramarei sobre vós o Espírito, aspergirei sobre vós o Espírito. Os símbolos do batismo lá no templo ou lá no tabernáculo era sempre de aspergir a água sobre os batizandos e daí por diante. Óbvio, é uma questão a se discutir e nós não brigamos por isso, mas entendemos que o batismo de Cristo pode e deve ter sido absoluta e certamente por aspersão e não por imersão. Então Cristo foi batizado e nós somos batizados com ele. Paulo realça, meus irmãos, que batizar pessoas em Cristo Jesus implica em batizá-las na morte. Ou seja, é colocá-las numa relação de pertencimento à morte. O batismo é um símbolo de pertencimento. Quando você é batizado numa igreja, significa que você pertence agora ao rol daquela denominação. E ser batizado em Cristo significa que você pertence agora ao rol daqueles que são de Cristo, daqueles que foram alcançados pelo sacrifício e pela obra redentora de Jesus. Há uma conexão com o sacramento do batismo que implica em pertencer a. Então, essa é a conexão. Quando Deus estabeleceu com Abraão, lá no comecinho da história de Israel, a circuncisão, o símbolo da circuncisão, o que significava a circuncisão, é que o meu povo tem que ter essa marca. É marca de pertencimento, é marca de propriedade. Então o batismo também, substituindo a circuncisão, ele traz para nós esse mesmo simbolismo. O batismo é uma marca de pertencimento, ou seja, aquele que é batizado em Cristo pertence a Cristo. Versículo 4, Paulo diz assim: fomos, pois, batizados com ele na sua morte, ou fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que assim como Cristo também foi ressuscitado, nós também, como ressuscitados, andemos numa vida nova. Assim como Cristo assumiu uma vida nova, assim também nós que estamos em Cristo tenhamos e vivenciemos essa vida nova. Então o batismo nos introduz nessa relação pessoal com aquilo pelo que somos batizados, ou com aquilo no qual somos batizados. Ser batizado em Cristo é ter uma relação pessoal com Jesus, é ter uma identificação própria e pessoal com Cristo Jesus. Não podemos perder de vista o que o apóstolo nos traz aqui, embora muitas vezes as suas palavras, esse trocadilho que ele faz, parece-nos um pouco denso, parece-nos um pouco complicado, mas é o ensino que o apóstolo Paulo vem trazer para nós. Quem está em Cristo é nova criatura, e aqueles que foram batizados em Cristo é como se tivessem morrido com ele e como se tivessem sido ressuscitados com ele. Então, assim, ser batizado na morte de Cristo é ter um relacionamento profundo com essa morte e ter um pertencimento a essa morte. É tão tremendo esse ensino de Paulo que ele fala que nós morremos com Cristo. Nós morremos com ele. Não é apenas que Cristo morreu por nós, mas que nós, o nosso velho homem, o nosso homem do pecado, também foi crucificado. E Paulo repete essa ideia. Gálatas capítulo 2 é rico nessa informação. Fomos crucificados com Cristo. Então a morte de Cristo é a nossa morte. Quando Cristo vai para a cruz e morre pagando os nossos pecados, é o nosso velho homem que vai ser ali crucificado com Cristo, e quando Cristo ressuscita, é o novo homem que aparece com Cristo. É na morte de Cristo, então, que nós somos libertos da nossa culpa,
libertos da nossa condenação, libertos desse velho homem que nos assedia. É na morte de Cristo que nós pertencemos a Deus. Caso Cristo não morresse por nós, nós seríamos eternamente inimizados com Deus. É na morte de Cristo que nós vencemos o pecado. Assim como Cristo morreu e ressuscita numa nova vida, assim também aquele que morre em Cristo ressuscita também em uma nova vida. Então aqui o sepultamento ilustra o batismo. O sepultamento de Cristo é apenas uma ilustração do que significa ele ter sido sepultado e levantar em uma nova vida. Assim o crente morre com Cristo, é sepultada e é levantada numa nova vida. O batizado em Cristo, meus irmãos, é inserido no corpo de Cristo, assim como um morto é inserido numa cova. Essa é a ideia que Paulo traz aqui, assim como Cristo morreu e foi colocado numa cova, assim aquele que morre em Cristo é colocado no corpo de Cristo. Olha só, quem morre é colocado numa cova. Como Cristo ressuscitou e viveria a vida glorificada, muito além e superior à vida na terra, assim também nós somos chamados a viver como se ressuscitados com Ele em novidade de vida. Olha o que ele diz mais uma vez no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quem nunca leu, precisa ler aquele livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. Esse livreto é um livrinho muito gostoso, muito instrutivo, antigo já, e esse livreto Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, ele trabalha muito bem esse conceito. Nós morremos. Então nós temos que nos considerar de fato mortos. Mas nós ressuscitamos. Então precisamos também nos considerar realmente ressuscitados em Cristo. E assim como Cristo tem uma vida nova a partir da sua ressurreição, assim também o cristão precisa vivenciar essa vida nova. Nós vamos caminhar um pouquinho mais à frente e vamos, quem sabe, perceber isso com mais clareza lá por volta do versículo 12 ou 13. Romanos 6,13, então, ele fala de como vivemos, ou de vivermos como se já fôssemos ressuscitados. Olha o versículo 13. Não ofereça os membros do seu corpo para o pecado, como instrumento da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como se vocês tivessem já ressuscitado dos mortos. Imagine você criando na sua mente a vida na eternidade após a sua ressurreição. Lá é uma vida perfeita. Lá tudo que você fizer será para a glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Como se você já tivesse consumado plenamente a sua ressurreição, então ofereça-se a Deus. Entregue-se a Deus para essa vida totalmente para a glória dele. Questão número 4 que Paulo levanta aqui, oferece aqui para nós um princípio. Está aí no versículo 5 ao 10. Eu não vou ler todo esse texto, é um texto um pouquinho mais amplo. Como nós já lemos inicialmente, você vai passando os olhos sobre o texto, anotando, rabiscando aquilo que você julgar importante, mas já é um texto aí que nós já o lemos. Então, nesses versos, o principal assunto é a morte do pecado mediante a ressurreição de Cristo, e não a ressurreição dos crentes. Paulo não está tratando aqui da sua ressurreição futura, mas Paulo está tratando aqui da morte do pecado mediante a ressurreição. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, o nosso pecado, o nosso velho homem, foi sepultado com ele, e assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, o cristão também é ressurreto para uma nova vida. Se você se lembra, brevemente, o texto lá de Efésios capítulo 2, salvo engano, versículo número 5, Paulo vai dizer exatamente isso ali também. Efésios 2, versículo 5, ele vai dizer: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E no versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Olha só, então aqui Paulo está tratando dessa nossa ressurreição em Cristo Jesus. Assim como Cristo morreu
Nós morremos com ele, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos espiritualmente com ele. Como Cristo venceu o pecado na sua ressurreição, nós também estamos ressuscitados com ele e podemos vencer, ou temos condições de vencer o pecado. O crente deve ter, então, meus irmãos, uma postura radical contra o pecado, pois não há meio termo entre a velha e a nova criatura, não há meio termo entre a velha e a nova natureza, porque essas duas naturezas, elas são contrárias. E elas, embora vivendo no mesmo corpo, são contrárias entre si. Quero parar aqui um pouquinho para, quem sabe, olhar aqui uma pergunta de uma das irmãs. Alice, lá de Santa Catarina, conversando conosco aqui, levantando a questão. Se Mateus fala que Jesus saiu das águas depois de ser batizado por João, não significa que ele mergulhou? Vamos trazer rapidamente aqui, Alice. Se você for ler o próprio Evangelho de João, lá no capítulo número 2, você vai perceber que João fala que João Batista batizava próximo às fontes de Elim, na região de Enom. Então temos que estudar a geografia bíblica. O que era essa região? Era uma região onde havia muitas nascentes de água potável, boa e límpida para o povo beber. Lembra que aquela região é uma região desértica. E por outro lado, as águas do Jordão não são águas limpas e potáveis. Então João levava esse povo para ser batizado junto às fontes de Elim, próximo a Enom. Quando você vai lá para essa região e vê a geografia do lugar, você vai perceber que ali tinha muitas nascentes d'água e o povo, naquele calor escaldante daquela região desértica, teria água para se dessedentar. Eles eram batizados ali, junto às fontes, e não dentro, propriamente dito, do Rio Jordão, que era um rio de água suja. Então, só para a gente lembrar, a primeira exposição física materializada de uma pintura acerca do batismo de Jesus, ela está por volta do ano 180 mais ou menos. E é aquela tradicional figura de Jesus dentro do rio, num lugar que a água dava pelas suas canelas, João Batista junto com ele, e a figura mostra João Batista pegando água com uma concha, aproximadamente isso, com uma concha e jogando água sobre a cabeça de Jesus. Então, nós já falamos isso lá atrás, Alice. A prática do batismo judeu era por aspersão, não era necessariamente por imersão. Mas depois à parte podemos ter uma aula melhor sobre isso, viu, Alice? Pode tirar suas dúvidas com a gente no particular depois, senão a gente vai perder muito aqui do nosso espaço e do nosso conteúdo dessa manhã. Então, só deixando essa questão em aberto, quem quiser pode voltar a conversar comigo depois, num outro momento, também sobre esses fatos. Se os irmãos quiserem pesquisar, existe um livretinho do reverendo Charles Hodge, já do século passado, né? Mas o Charles Hodge é do século XIX. O Charles Hodge tem esse livrinho, a nossa editora presbiteriana tem esse livreto, não sei se fisicamente vai ser vendido, mas você encontra aí o PDF na internet, chama O Batismo Cristão, de Charles Hodge. É um livretinho aí de umas 60 páginas, talvez, uma boa leitura, é excelente para mostrar toda essa questão do batismo, da prática judaica, dos textos bíblicos, isso nos ajuda bastante. Se alguém quiser depois pedir em particular, eu posso também mandar pelo telefone ou pelo e-mail para você, tá bom? O Batismo Cristão, de Charles Hodge. Volto então para Romanos capítulo 6. Eu estava dizendo que o cristão precisa ter uma postura radical, ele não pode viver no meio termo, porque não existe meio termo. A velha natureza, ela é pecaminosa, a nova natureza, ela busca a santidade. As duas são contrárias, as duas são inimigas. Embora vivendo no mesmo corpo, são dois inimigos. É por isso que Paulo vai dizer naquele texto tão bem conhecido e clássico, lá de Gálatas capítulo 6, lembra-se de lá? Gálatas capítulo 6, versículo 5, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Lembra-se dele? Gálatas 5, 17. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si.
o termo militar, o verbo militar que Paulo usa ali, é essa ideia mesmo, ele não é briga. É a polícia militar, é o poder de guerrear um contra o outro. Ali é mocinho contra bandido o tempo todo. Dentro de você, duas naturezas. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, aliás, é o objeto do nosso estudo no próximo domingo, se Deus permitir. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Parece que tem duas pessoas dentro de mim. Eu quero fazer uma coisa e faço outra. Eu não quero fazer tal coisa e acabo fazendo. Quem me livra dessa condição? Então nós temos essa guerra interior. Todo crente passa por isso. Ele briga consigo mesmo. Mas eu queria convidar você a olhar rapidamente o texto lá de Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, onde Paulo também vai nos dar instruções nesse quesito. Quando Paulo diz assim, Efésios 4, de 22 a 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despiste do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade, procedentes da verdade. Então você tem um velho homem, e Paulo diz que esse velho homem, ele se corrompe, ele continua sendo corrompido e corrompendo, é a velha natureza. Ele está dentro de você, mas ao mesmo tempo, diz aí que você deve se revestir do novo homem, que já existe também dentro de você, criado segundo Deus. Então, quando você nasce de novo, é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer também aos coríntios, quem está em Cristo é nova criatura. Aliás, a palavra ali poderia ser melhor traduzida por criação. Quem está em Cristo é nova criação. Ele foi feito de novo. Ele foi nascido uma nova natureza nele. Então, essa é a realidade que Paulo nos traz aqui. Existem duas naturezas dentro de você. A carne e o espírito. Duas naturezas. O velho homem e o novo homem. Olha mais um texto que nos ajuda nisso. Está lá em Colossenses 3. Rapidamente aí, se você estava em Efésios, em um pulinho de página, Colossenses capítulo de número 3. Colossenses 3, 9, a parte final, e o 10. Eu quero ver com você apenas a parte final do 9 e o 10, quando Paulo diz assim, vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz, que continua se refazendo para o pleno conhecimento, segundo a imagem, segundo o modelo que temos naquele que nos criou, que é o próprio Jesus Cristo. Né? Então, nós temos aí duas naturezas, o velho homem, o novo homem, a velha natureza, a nova natureza, o espírito e a carne. Esses duas naturezas, vivendo dentro do cristão, eles são inimigos entre si. Item número 5 aí nessa parte inicial, você tem também da parte de Paulo uma exortação, presente especialmente no versículo 11. Volta então para Romanos 6. Romanos 6, versículo 11. Paulo diz assim, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma exortação, é como se fosse um apelo, um conselho de Paulo dizendo exatamente isso. Considere-se morto para o pecado. Considere-se vivo para Deus em Cristo Jesus. Vamos caminhando. Essa é a realidade que Paulo coloca para nós. Considere-se morto para o pecado. Com uma natureza oposta a Deus, a nossa carne é fraca para obedecer a Deus, porém ela é forte para pecar. A nossa natureza é um páreo tremendo. Ela muitas vezes nos dribla e nos derruba, e quando menos queremos, como diz Paulo, não quero, mas faço. Contra a nossa própria natureza, nós brigamos. Parece que nós estamos em curto-circuito dentro de nós mesmos. Parece que há duas naturezas poderosas debatendo e guerreando dentro de nós.
É por isso que nós, os crentes, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que Paulo nos coloca. Considere-se morto. Lembre-se que você morreu para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Mais uma vez, olha o versículo 11. Romanos 6:11. Considerai-vos. Lembre disso. Você morreu junto com Cristo. Então lembre que você está morto. É isso que Paulo está dizendo. Lembre sempre que você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Sexta questão que Paulo levanta para nós, irmãos, é uma ordem. Então, especialmente no versículo 12 e 13, Paulo dá uma ordem. Olha só, ele começa imperativamente dizendo, de forma negativa, não reine. Não é? É a ordem no negativo, o imperativo negativo, mas é a ordem. Não reine o pecado em vocês, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Ainda no versículo 13, não ofereçam. Né? Não ofereçam. São ordens. São estabelecimentos decisivos de Paulo para a vida do cristão, ou do Espírito de Deus através de Paulo para o cristão. Não reinem, não ofereçam, mas ele vai dizer depois uma ordem positiva. Oferecei-vos. Né? Então, são ordens que Paulo está nos dando e é importante que nós guardemos todo esse contexto e todo esse quesito que Paulo nos traz. Cristo nos libertou da tirania do pecado. Paulo vai dizer aí, não ofereçam cada um os membros do seu corpo ao pecado como para instrumentos do pecado, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos de justiça. Uma vez liberto, o crente tem poder para dizer não ao reinado do pecado. É aquilo que Paulo coloca lá no iniciozinho. Permaneceremos no pecado? Não. Você pode dizer não ao pecado. Nós pecamos muitas vezes mais por distração, mais por não levar a sério os princípios da palavra do que pela força do pecado em si. O crente pode dizer não ao pecado, para que o pecado não se assenhoreie, não domine o coração do crente. Esse cristão deve se apresentar a Deus, ou deve se oferecer a Deus. É um ato consciente. O cristão precisa estar sempre consciente daquilo que está à sua volta, constantemente se oferecendo a Deus para a prática da justiça. Olha o versículo 13. Não ofereçais, no início do versículo, mas mais no finalzinho, oferecei-vos. Então, não ofereçais os seus membros para a prática do pecado, tenha consciência disso, tenha domínio disso, mas oferecei-vos a Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo me dominar. Consegue. A Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos da graça. Versículo 14, volta lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não é o pastor que fala, é a Bíblia que fala. O pecado não terá domínio. Você pode vencer essa questão. O crente, meus irmãos, ou os crentes em geral, não devem oferecer os membros do seu corpo, seja a mente, seja os olhos, seja os braços, as pernas, qualquer parte do corpo, não devem ser oferecidos como instrumentos da iniquidade, porque eles já são ressurretos, eles já são ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. E devem se oferecer então a Deus. A sua mente, o seu olho, o seu corpo, oferecer a Deus os seus membros como instrumentos da justiça. Além dessa ordem que Paulo nos dá, temos aqui também uma promessa, e você deve olhá-la mais especificamente, então, no versículo de número 14. É o que estávamos a dizer, versículo 14, essa é a garantia. O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Paulo nos ensina que quem foi alcançado pela graça de Deus em Cristo não será mais dominado pelo pecado. Cumpre ao cristão caminhar em direção à santidade. Cumpre ao cristão estar atento. É o que Pedro fala
o vosso adversário anda rondando o tempo todo em volta de vocês, estejam atentos. O pecado o tempo todo também, achando oportunidade em nosso coração, esteja atento. O cristão pode sim vivenciar uma vida de mais santidade. Então a libertação não se dá por conta do homem, não é o homem que se liberta, não é o homem que consegue fazer isso por conta própria, mas Deus, através do Espírito Santo, é que quebra as correntes da nossa vida. Deus é que, através das verdades da Escritura, transforma o nosso coração. Lembra-se de Jesus Cristo na oração sacerdotal, João 17:17. Olha só, essa cadência de versículo é fácil de guardar. 17:17 de João. O que ele fala lá? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Se você se encher dela, quanto mais se encher da palavra, mais domínio sobre o pecado. Quanto menos palavra, mais o pecado tem domínio. Então, encha-se da palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar. É a expressão que o salmista nos ensina lá no Salmo 119, versículo 11. A libertação, portanto, ela não acontece por conta do homem, mas a libertação do homem acontece por causa da graça de Deus, que nos liberta do senhorio do pecado e nos transporta para o domínio do reino de Deus. Então, em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Imagine essa ilustração. Se um soldado na guerra se descuidar e começar a transitar, a passear ali próximo aos limites do acampamento do inimigo, certamente ele será atacado pelo inimigo e esse inimigo poderá prendê-lo, poderá fazê-lo prisioneiro. Então o soldado tem que estar atento. O soldado tem que estar consciente dos riscos que o cercam o tempo todo, para não dar chance para que o inimigo o prenda, para não dar chances para que o inimigo o atinja. O soldado precisa ser uma pessoa sempre consciente do que está à sua volta, assim o cristão. Sempre consciente do que está à sua volta, para que ele não seja atingido, alcançado pelo poder do pecado. Se o crente se entregar cada vez mais a Deus, o pecado perderá o domínio sobre ele. É o que Paulo nos ensina nesse versículo. O pecado não terá domínio sobre vós. Como começa o versículo 14? Por quê? Ok? Sempre que você encontrar um porquê, vale a pena pesquisar porquê. Sempre que você encontrar um porquê, vale a pena saber porquê. Então esse porquê, ele está relacionado ao versículo 13. Olha só, se você, como ressurreto dentre os mortos, entregar, oferecer a Deus o seu corpo, os seus membros como instrumentos da justiça, o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é a colocação de Paulo. É uma ação própria do cristão. Entregar-se a Deus. Quanto mais entrega a Deus, quanto menos poder do pecado. Quanto menos entrega a Deus, quanto mais poder do pecado. Partindo para a segunda reflexão da nossa lição, meus irmãos, Paulo nos dá aqui a instrução sobre a saída da escravidão em rumo à liberdade. Então, da escravidão à liberdade. É a nossa segunda parte aqui da nossa meditação desta manhã. Quero falar apenas duas coisas e a nossa lição se encerra. Primeira coisa, entre o pecado e a obediência. Essa relação que existe entre o pecado e a obediência. Está aí em Romanos capítulo 6, do verso 15 ao verso 19. Perceba que é um parágrafo. Começa com a letra em negrito lá no versículo 15, e daí o E está em negrito. Isso indica na versão atualizada o início de um parágrafo. E lá no versículo 20 de novo, porque o P do porquê está em negrito, iniciando um novo parágrafo. Então esse parágrafo do 15 ao 19, ele faz essa relação aí entre o pecado e a obediência. O verso 16, especialmente, ele é uma resposta ao verso 15. Olha o que é que o verso 15 pergunta. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Ou seja, já que não tem lei sobre mim, eu devo pecar? Já que eu estou na graça, eu posso pecar? Paulo fala o quê? De modo nenhum.
o versículo 15 é uma explicação exatamente dessa negativa de Paulo. Então o verso 16, ele vai explicar exatamente essa negação de Paulo no verso 15. Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Então a lei não resolve o problema do pecado, pelo contrário, ela mostra o que é que o cristão não deve fazer, ela mostra o que é e o que não é pecado, e se o cristão pecar, a lei simplesmente vai servirá para condená-lo. A lei não serve para te salvar, mas ela serve para te condenar. A lei não aponta a sua salvação, mas ela aponta a sua condenação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não estamos debaixo da lei para sermos salvos, mas nós estamos debaixo da lei para vivê-la. Estamos debaixo da lei até para sermos condenados por ela. Então, nós não estamos debaixo da lei para salvação. Nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, que a lei não tem poder de salvação sobre ninguém. Se a lei pudesse salvar, de alguma maneira, Deus não poderia e nem deveria ter dado Cristo para morrer no nosso lugar. Já que a lei salva o indivíduo que cumpre a lei. Não é mesmo? É uma questão até mesmo de lógica, mas a lei não pode salvar. Ela não resolve o problema do pecado. A lei apenas são placas de sinalização dizendo que ali você vai cair. Você precisa se cuidar. Você deve evitar. A lei apenas sinaliza o que é e o que não é pecado. E se o cristão pecar, a lei serve justamente como prova. Está vendo? Você vai ser condenado porque você foi avisado e caiu. Então essa questão da relação do pecado com a obediência. Interessante você perceber no versículo 16 que Paulo fala, e usa aliás aí a palavra servos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, e ele vai dizer um pouquinho mais à frente, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. E ele vai usar essa ideia da servidão até o versículo 19 aí, depois para frente também, justamente porque essa é a palavrinha lá no original, a palavra doulos. Alguns vão ler doulos, tá? Mas é doulos. A palavra doulos, lá no original grego, é a palavra servo, que é também a palavra escravo. Então, muitos intérpretes admitem que o termo doulos pode ser traduzido como servo ou como prestar serviço, mas também pode ser traduzido como escravo ou ser escravizado, e não existe uma unanimidade com respeito à tradução dessas palavras aqui nesse versículo. Muitas versões trazem uma ou outra forma, mas alguns intérpretes ou tradutores preferem incondicionalmente essa expressão servo e prestar serviço. Até teologicamente, no contexto mais amplo, o crente ele não é escravo do pecado, mas muitas vezes ele presta serviço ao pecado. Ele não é escravizado pelo pecado, porque ele já foi liberto, mas muitas vezes ele está a serviço, está como servo do pecado. Então Paulo trata exatamente disso aqui. Se você serve, ou se você se oferece para o pecado, aquele que se oferece assim se torna servo, está prestando um serviço. Em algumas versões, e aqui na nossa versão também, um pouco mais abaixo, vai usar essa ideia de que você é escravizado. Então o versículo 16 trata desse ponto aí. Cada um só tem um Senhor. Ou o pecado é Senhor da sua vida, ou Deus é Senhor da sua vida. Não dá para ter as duas coisas. Ou Deus é Senhor, ou o pecado é Senhor. Se o pecado é Senhor, significa que você nunca se converteu. Se você realmente já passou por um processo de conversão e tem vida nova em Cristo Jesus, Cristo é o Senhor da sua vida. O pecado não é mais Senhor. Você pode prestar serviço para Ele, mas o Senhor é outro, ok? Então fica claro aí nesse texto essa exposição de Paulo. A conversão de um pecador em um servo ou em um escravo da justiça é obra tão somente de Deus. Se você olhar no versículo 18, Paulo diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos, olha só, tanto libertados quanto fostes feitos, eles apresentam o verbo aí numa voz passiva.
Você foi libertado, você não se libertou. Você foi libertado e da mesma forma fostes feitos. Você não se transformou, não se fez em servo da justiça, você foi feito servo da justiça. Então esse processo de conversão, de tirar você da escravidão do pecado e colocar você na escravidão a Cristo, na servidão a Cristo, é um ato da graça de Deus. É uma obra da graça de Deus. Não é uma realização humana. Não é o homem que muda o seu caminho só porque ele quer. Então cada um só tem um Senhor. Ou o pecado ou Deus. A conversão de um pecador em servo é obra da graça de Deus. Não perca isso de vista. No versículo 18 você tem essa expressão como nós já dissemos. Olha o versículo 19b. A parte finalzinho do 19. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Assim como você falava antes, ou dava antes o seu corpo para uma coisa, agora oferecei para outra. Mas é interessante olhar a primeira frase do versículo 19. Falo como homem. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo apenas, olha, é uma linguagem humana, é uma ilustração humana, para que vocês possam compreender. No caso de servo e senhor, era uma fraseologia, era um termo comum para aqueles homens daquela época, e eles entenderiam. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou usando a ideia de servo e senhor sobre o pecado, exatamente para que vocês me compreendam. Por isso ele fala aí, eu falo como homem. A ênfase de Paulo, meus irmãos, é que assim como os corpos eram oferecidos, eram apresentados, eram alistados como servos para o pecado, agora, com a conversão, esses corpos devem ser também apresentados para servirem à justiça. Lembra do alistamento militar? Quem é homem, quem já fez o alistamento, tem que ir lá na repartição militar e se alistar. Dizer, olha, eu sou aqui um voluntário para estar. Um voluntário meio que forçado, no nosso caso é obrigatório, né? Mas é lá, eu venho me alistar. Nos Estados Unidos, salvo engano, o alistamento é voluntário. Cada um que quer ir para a guerra vai lá e se alista, cada um que quer servir o exército vai lá e se alista. Então, não é aquela questão obrigatória. Então, a ideia de se alistar. Do jeito que eu alistei, eu dei o meu corpo para o pecado, agora eu me ofereço, me alisto para ser um servo da justiça. É isso que Paulo trabalha com você aí no versículo 19. Segunda coisa que eu quero trazer para nós aqui, irmãos, é que nós somos libertos do pecado. Então, no versículo 20 a 23, especialmente, encerrando essa lição nossa de hoje, somos libertos do pecado. Enquanto aqueles crentes viviam escravizados ao pecado, eles não tinham qualquer relacionamento com a justiça. Olha o que Paulo diz aí no versículo de número 20. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ou seja, não existia relacionamento. Vocês estavam quites, não tem dever a cumprir. Enquanto vocês são escravos do pecado, vocês cumprem apenas os desejos do pecado. Vocês não têm capacidade, estão isentos, estão livres quanto à justiça, porque estão escravos do pecado. Então estávamos isentos, diz aqui, sem uma relação de obrigação para com a justiça, estava livre das exigências da justiça, porque estavam escravizados ao pecado. Lá no original a expressão é forros. Vocês estavam forros ou libertos. Lembra da expressão alforria? É proclamar a libertação. Então Paulo usa aqui a ideia de que vocês estavam libertos ou livres quanto à prática da justiça, quanto à relação com a justiça. E quando Paulo fala justiça aqui, é o padrão de conduta do novo reino. Vocês não estavam no novo reino. Como é que vocês poderiam viver as regras do novo reino? Então é preciso estar no reino para que vocês possam viver essas regras. Versículo 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Então sentimos vergonha das coisas que fizemos no passado e sentimos vergonha daquilo que fazemos no presente, que são contrários à vontade de Deus. Se você não sente vergonha do seu pecado, alguma coisa está errada.
Mas todo convertido, em algum momento, ele vai sentir vergonha do seu pecado. Mesmo que possa demorar um tempo para você cair em si, para você reconhecer, mas o Espírito Santo está ali dentro de você, trabalhando, operando, e num dado momento você vai ter vergonha do pecado. Isso que Paulo fala aqui. Que resultado vocês escolheram na vida pecaminosa? Versículo 21. Somente as coisas que agora vocês se envergonham delas. Vocês não tiveram nenhum lucro em viver no pecado. Então o pecado faz do homem um escravo e no final, como pagamento, ele dá a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Por isso que Paulo fala aqui que o fim delas é a morte, no versículo 21. O fim delas é a morte. Mas olha o versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se você viveu no pecado sem ser liberto dele, o que você vai receber do pecado? O pecado é um senhor muito cruel. Ele te oferece prazeres, mas no final, como pagamento, é a morte que você leva para casa. É a morte que você leva para a eternidade. O dom gratuito de Deus, que não custa nada para o pecador, mas custou muito para Deus, esse dá vida eterna ao pecador, através de Jesus Cristo, que foi crucificado em nosso lugar. Então é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos terminar aqui. Então, tanto o pecado como a justiça, eles são senhores, e são senhores muito exigentes, requerendo a lealdade mais perfeita dos seus servos. Se você é pecador, o pecado exige de você e te arrasta cada vez mais para uma prática completa do pecado. Agora, se você também é servo da justiça, a justiça também te exige e ela vai te impulsionar também para uma prática melhor da justiça ou se enquadrar melhor no padrão do reino de Deus. Nenhum homem pode prestar um bom serviço a ambos esses senhores ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o pecado. Ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. Não existe meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. O cristão não pode estar servindo a dois senhores exigentes ao mesmo tempo. Ou serve a Deus, ou serve o pecado. Então o indivíduo tem que servir ou a um ou a outro desses dois senhores. A questão é para você. Quem você está servindo? Como cristão, como nascido de novo, você tem oferecido o seu corpo para o pecado ou você tem oferecido o seu corpo para a justiça? É isso aí. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nesse relacionamento com a santificação na nossa vida. Na próxima semana, se Deus permitir, no próximo domingo, vamos olhar de novo aqui a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 7, do verso 1 ao 25, e nós vamos ver o cristão e a lei. Qual é a relação que temos na vivência com a lei? Ela passou? Não temos que prestar obediência nenhuma mais à lei? Ou ainda temos a lei como parâmetro de comportamento? Vamos conversar sobre isso, então, no próximo domingo, se Deus permitir, às 9 da manhã. Esteja lá, não falte. Se Deus permitir, estarei com vocês. Deus te abençoe.